Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de Covid. Infelizmente, a gente ainda tem que falar dessa desgraça, mas tudo é certo, nós estamos caminhando para o fim, Jair Bolsonaro, como eu disse a vocês, chegou hoje, agora há pouco, ao litoral de Santa Catarina para o seu recesso de fim de ano, trabalhou demais, trabalhou muito, merece descansar um pouco, botar as pernas para o ar e ficar mexendo no Zap, trocando meme com o Carluxo. Eu fico imaginando as figurinhas que o Bolsonaro troca com o Carluxo. Deve ter um grupo, não tem? Bolsonaro e os filhos, né? Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carluxo, o Jair. Eles devem deixar, talvez, a Laura de fora. A Laura é a filha mais nova de 11 anos que o presidente teve com a Michelle Bolsonaro, a atual primeira-dama. E fico imaginando as figurinhas que essa turma troca. Melhor não. Pois bem, o Bolsonaro chegou lá no litoral de Santa Catarina e, claro, foi perguntado, a repórter fez uma pergunta meio solta, porque, veja você, nós temos um presidente que ameaçou encher a boca de porrada de um repórter, porque ele perguntou do cheque da Michelle Bolsonaro. Nós temos um presidente que acha uma maravilha ficar atacando a imprensa e o jornalista. Aí você diz, mas tem que ter coragem, a imprensa tem que ir lá e perguntar mesmo. Vocês acham que é assim que funciona? Não é assim não, gente. Jornalista é gente, tem família. O cara tá lá, vai perguntar pro presidente, fica com medo. Medo de levar um soco do segurança, medo de ser preso, medo de ser, sei lá, tem medo. A repórter não fez nenhuma pergunta assim, presidente, é um absurdo o que o senhor está falando, sei lá, nada disso. Ela só perguntou o seguinte, o senhor tem algo a nos dizer sobre a vacinação contra a Covid de crianças? Em crianças, vacinação contra a Covid em crianças entre 5 e 11 anos? Aí o Bolsonaro respondeu. Dá para soltar o vídeo? Vamos ver o que o Bolsonaro respondeu. Posso falar que estamos nas notas da própria Pfizer. Estou conversando com ela no sentido, ele dia 5 deve ditar normas de como é que deve ser vacinado criança. Eu espero que não haja interferência do judiciário, espero que a minha filha não vai se vacinar, também claro, de 11 anos de idade. Então a própria nota da Pfizer, ela diz claramente, né? Isso levando em conta o CDC aqui nos dias americanos. Cada 1 milhão de crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos vão falecer. Repito, isso é CDC americano. E dessa, em torno de 179, tem chance de contrair a miocardite. Segundo outros estudos médicos, que não temos como provar agora, são estudos ainda publicados em 2005, de 10% das crianças de miocardite, ou tem que fazer um transplante, ou viver a vida toda com o medicamento. Então, a questão da vacina para criança é uma coisa muito incipiente ainda, nós não, né? O mundo ainda tem muita dúvida. Pode cortar, tá bem baixo o áudio, tá praticamente impossível de entender o que o presidente falou. O ideal aí seria uma legenda. Mas vamos lá. O que o presidente disse é que no dia 5, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve divulgar uma nota sobre como ele acha que tem que ser. Como ele acha que tem que ser a vacinação em crianças. Eu vou te ensinar como tem que ser, Queiroga. Coloca a vacina na seringa, pede para a criança levantar o bracinho, a blusa aqui, aí aplica a agulha, fala que vai ser só uma picadinha, que vai doer só um pouquinho na hora, mas vai ser bom, plim, aí pronto. É assim que tem que ser a vacinação em crianças, Queiroga. Se quiser uma ajuda, estou à disposição aí, tá? Para escrever esse texto, tá? Papai e a mamãe, o responsável, leva a criança até o posto de saúde, levanta a camiseta, tira uma foto se quiser, ganha um certificado de coragem. Meu filho tem um monte. A carteira de vacinação dele está em dia. Tá lá um monte. Tem mais certificado, tem mais diploma que o Lula e que o Bolsonaro juntos, meu filho, hein? De tanta vacina que ele já tomou. Graças a Deus. Chegar na idade dele da Covid, vai tomar também. No primeiro dia eu vou estar lá na fila. É assim que vacina crianças, Queiroga. É só colocar a agulhinha. Plim. Eu acho que o Bolsonaro não vacina porque ele tem medo de agulha.
Deixa pra lá. Diz ele que não vacina, né? Diz ele que não vacina. Ainda vocês riem. Não pode ficar rindo disso não, gente. O assunto é sério aqui. Ó, a Associação de Médicos do Brasil, a AMB, claro, se posicionou a favor da vacinação contra a Covid de crianças. E precisa abrir essa não. E agora da nota técnica, por favor, pode colocar na tela. E hoje a gente publicou também a íntegra da nota técnica do Ministério da Saúde, que contraria o próprio Jair Bolsonaro. A íntegra dessa nota está no nosso site, você confere aí, leia a íntegra da nota técnica da saúde que contraria Bolsonaro. Diz, entre outras coisas, que alguns fatores foram considerados e se mantêm como relevantes em relação ao maior risco de morbimortalidade de criança e adolescente no Brasil. Uma revisão sistemática sugere que possa haver maior impacto da fatalidade em países de baixa e média renda em comparação com países de alta renda. Antes de recomendar, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma, é esse ponto que importa, e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. Isso é o que diz a própria nota técnica do Ministério da Saúde, assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento da Covid da pasta, a Rosana Leite de Mello. Outra coisa que o Bolsonaro falou ali naquela declaração que a gente não conseguiu ouvir direito, foi que não vem morrendo crianças que justifiquem uma vacina. É de uma desumanidade, é de uma nojeira o que esse cidadão, presidente da República, faz e fala desde o início dessa pandemia. Porque desde o início da pandemia, até o último dia 6 de dezembro, segundo os dados oficiais, a Covid já matou 301 crianças entre 5 e 11 anos no Brasil. Agora você imagina, e eu me solidarizo com as famílias, e é de coração, não sou político para ficar fazendo média, de coração, com a família de cada uma dessas 301 crianças. Você imagina a família, o pai e a mãe de uma criança que morreu de Covid nessa pandemia, ouvindo o presidente da República dizer o seguinte: não vem morrendo crianças que justifiquem uma vacina. Desde o início da pandemia, gente, eu repito isso aqui na redação para os colegas, com a minha família, na minha vivência pessoal, coloco de vez em quando no meu Twitter também, para quem me segue. Eu digo, não é mais sobre política. Nós não estamos falando de política. Nós não estamos falando de direita e de esquerda. Não estamos falando de Lula e Bolsonaro. A gente está falando de humanidade, a gente está falando daquilo que é muito antes. Só que essa gente não consegue alcançar isso, não. É porque eu tenho feito um esforço muito grande, eu espero que você também, para respirar um pouquinho fundo e ver isso aqui sem... Não vem morrendo crianças que justifiquem uma vacina. Bolsonaro. Bolsonaro. Vamos deixar os dias correrem, um dia após o outro. Vamos ver como é que a vida vai se seguir aí. A vida não está muito boa, não, política para o Bolsonaro, não, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar, e Datafolha também divulgada aí no fim de semana, mostra que nem o Auxílio Brasil pode salvar a popularidade de Jair Bolsonaro. Talvez porque muita gente já entendeu, como eu disse há pouco, que não se trata mais de política. É muito mais do que política. É muito mais do que política. O Lewandowski enviou à Procuradoria-Geral da República hoje pedido de investigação de Bolsonaro por ameaças à Anvisa. Um deputado do PT, fazendo política também, claro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o relator é o Lewandowski, ele encaminhou então, como de praxe ali, para a PGR fazer a sua manifestação. Cabe à Procuradoria-Geral da República, né, se manifestar sobre a investigação de presidente da República, como vocês sabem, e como vocês sabem, a chance disso ir para frente é zero. Zero. Augusto Aras. Mas o deputado pede que o Bolsonaro seja investigado em relação às ameaças que estão sendo feitas à Anvisa por conta daquela declaração do Bolsonaro para a sua plateia,
cada vez menor de gente demente, cobrando que fossem divulgados os nomes dos técnicos da Anvisa que estão defendendo a vacinação em crianças. O que ocorre é que, apesar de tudo, apesar de Queirogas, apesar de Pazuello, que por sinal ainda está internado, mas o seu quadro de saúde é estável, ele que caiu de moto na véspera de Natal, durante a noite, estava passeando de moto sozinho na zona norte do Rio, caiu, quebrou a clavícula, fraturou a costela, está no hospital do Exército lá no Rio de Janeiro, seu quadro de saúde é estável, segundo as informações que foram divulgadas hoje, atualizadas. Apesar de Pazuellos, de Queirogas, de Bolsonaros, o Brasil está chegando a 67% da população com a vacinação completa. E a gente vai superar essa pandemia. A gente vai superar, a gente está superando essa pandemia. Outra informação importante em relação à Covid, para finalizar esse quadro aqui do nosso programa de hoje, é uma informação que o jornal o Globo trouxe hoje de um estudo ainda preliminar, que ainda precisará ser revisado pelos pares da Universidade de Cambridge, que trata da Ômicron, essa variante que está aí assustando o mundo e que está se espalhando sobretudo na Europa, depois de ter surgido e ter sido identificada inicialmente na África, mais precisamente com um foco na África do Sul. A explicação desses cientistas, nesse estudo ainda preliminar, é de que a Ômicron ela é menos agressiva se comparada com outras variantes do novo coronavírus, porque ela entra pela porta dos fundos das células, uma espécie de porta dos fundos. É a forma em que o vírus entra na célula. Tá? Eu não vou me atrever a explicar em detalhes o que está nessa nota, o que está nessa reportagem do Globo, porque foge completamente do meu conhecimento científico. Mas a notícia está redondinha para você aí. E o que traz de complemento esse estudo preliminar, que ainda precisará ser revisado e que tudo até aqui ainda é uma teoria, ainda não comprovada, é de que a cloroquina, que não tem eficácia comprovada para a Covid e que não é recomendada para o tratamento contra essa doença, poderia, em relação a Ômicron, passar a ser investigada como uma possível medicação que possivelmente pudesse vir a fazer efeito contra a Ômicron especificamente, justamente em razão dessa diferença na forma em que o vírus entra na célula. Estou explicando aqui de maneira bem grotesca o que está nessa reportagem do Globo com base nesse estudo preliminar do Cambridge. Não está dizendo que a cloroquina funciona. Agora, quer saber? A gente sempre falou isso aqui. Tomara que funcione. Tomara que funcione. Se não for cloroquina, qualquer outra coisa. Tomara que surja um medicamento. A vacina está fazendo o seu efeito. Se vier um medicamento, então, aí a gente vira essa página. E aí virão outras dores da humanidade, mas cada dia com a sua agonia, né? Aí a gente vira essa página da pandemia e vai se preocupar com o clima, vai se preocupar com Bolsonaro e Lula em 2022, né? Tomara. O estudo ainda é preliminar. Até aqui não há qualquer eficácia comprovada da cloroquina no tratamento da Covid. Se vai se confirmar ou não essa variante, não sabemos, vamos continuar acompanhando, vamos ver como é que vai ser a revisão pelos pares desses estudos, vamos ver se vai ser de fato investigado. E tomara que dê certo, bolsonaristas. Tomara que dê certo, tomara que a cloroquina funcione, tá? Cloroquina, AS infantil, vermectina, água sem gás, água com gás, qualquer coisa que funcione a gente virar essa doença, comprovadamente, cientificamente, tá valendo.